A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 7, classe de juvenis, a misericórdia de Deus, no livro de Miqueias, mais um dos chamados profetas menores. Não é uma forma de menosprezar, não, apenas uma maneira de estabelecer esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, e apenas para a gente saber as diversas seções que tem neste livro, menor não em impacto, mas em tamanho de sua obra. Os objetivos: associar o julgamento como exercício de amor, especificar que Deus quer obediência antes do sacrifício e valorizar o perdão e a compaixão de Deus. Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O texto bíblico em classe está em Miqueias 7, do 14 ao 20. E aí, professor, está aplicando aquela nossa estratégia de levar os alunos a ler todos os profetas menores? São livros pequenos que em uma semana tranquilamente é possível ler. Mesmo depois de saírem do Egito, os judeus ainda se submetiam aos jugos da escravidão. O apóstolo Pedro nos diz que somos escravos de tudo que nos domina. Israel estava dominado, não por povos opressores, mas pela ganância e pela idolatria. Estava fascinado pelo que os deuses pagãos ofereciam em troca de sua idolatria. Israel sempre se viu tentado pela forma de culto e de adoração dos outros povos, né? Porque Israel era o único povo que não tinha estátuas de deuses, enfim. O culto de Israel era um culto completamente diferente. Então, por diversas vezes, Israel se deixou levar e passou a cultuar outros deuses, se entregou ao paganismo. O nome disso, adultério espiritual. Tiago, capítulo 4 e versículo 4, é muito enfático em dizer 4:4, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Eu estava vendo uma reportagem na segunda-feira, lá na loja da CPAD em São Paulo. A capa do Mensageiro da Paz está para ser inaugurado, ou está sendo inaugurado, o primeiro centro ecumênico, tá? Que eles reúnem principalmente muçulmanos e cristãos no mesmo lugar, no mesmo culto. É mais uma estratégia do islamismo de crescer cada vez mais. Você sabe que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje, não é? Então, a melhor forma, a maior estratégia é exatamente juntar tudo no mesmo lugar. Por isso, é perigosíssimo quando ícones da música ou da pregação são vistos em lugares e com pessoas que, embora sejam boas, sejam educadas, mas têm princípios e valores contrários à nossa fé. Por quê? Porque isso engana as pessoas. Por quê? Porque a mensagem que manda as pessoas é a mensagem de mistura,
E Deus não é um Deus de mistura. Ou servimos a Ele, ou servimos ao mundo. E a maneira mais sutil de mistura é exatamente essa, completamente coberta de bondade, de bons relacionamentos. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tópico 1, contexto histórico. O nome do profeta que intitula o livro é uma expressão de adoração ao Deus de Israel. Miqueias significa quem é como o Senhor? O cenário que Miqueias profetiza é de prostituição espiritual. A idolatria estava presente até nos cerimoniais ordenados por Deus. A religiosidade era aparente e desprovida de espiritualidade. Os sacrifícios eram primorosos e os dias santos festejados com todas as prerrogativas que lhes eram inerentes. Por que a religiosidade era desprovida de espiritualidade? Porque, embora eles continuassem a cumprir todas as ordenanças e cultos e formas de culto e rituais que Deus exigia, eles também cultuavam outros deuses. Eles achavam que Deus se agradava pelo simples fato de fazerem culto para Deus, de estarem no templo, de queimarem ali os sacrifícios, mas faltava espiritualidade, que é a verdadeira consciência de que o culto só deve ser prestado a Deus. O culto não deve ser prestado à instituição, a pessoas, a ninguém, e muito menos a outros deuses. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 29 e o versículo 13. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim, apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante de minha pessoa, e a adoração que me presta é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Então, é um culto completamente desprovido da consciência de que deve se adorar a Deus de maneira específica, de maneira exclusiva. Não pode haver mistura no culto a Deus. E lembrando que culto é muito mais do que aquilo que fazemos no templo, é a nossa vida como um todo. Vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O importante não é se é no templo em Jerusalém ou no Monte Gerizim, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que Deus está em todos os lugares. Então, em todo lugar, a minha vida, o meu comportamento, as minhas palavras, o que eu escuto, o que eu compartilho, tudo isso é um culto. O grande problema nosso hoje em relação a esse texto, em relação ao povo de Israel, é achar que culto é o que eu faço no templo. E se eu fizer um bom culto no templo, se eu cantar bonito no templo, se eu entregar meu dízimo no templo, o que eu fizer fora do templo não tem nada a ver. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Por isso que nós temos dentro do templo manifestações de culto muito maravilhosas, muito lindas, mas fora do culto, principalmente em redes sociais, nós muitas vezes vemos literalmente pessoas mortas espiritualmente. A sua vida fora do templo, ela cheira podre, ela não tem nada de Deus. Por quê? Porque há uma mistura. As pessoas, assim como Israel, perderam a consciência de que a adoração é muito mais do que alguns minutos dentro do templo, e que mesmo estes minutos dentro do templo, eles não significam nada se eles não forem resultado de uma vida de verdadeira adoração, de uma vida de verdadeira entrega, tá? Então, não é difícil encontrar exemplos semelhantes nos dias atuais, tá? Miqueias foi chamado pelo Senhor do meio do povo, pois era homem simples e conhecia as aflições dos necessitados, além da apostasia da nação. Não é? O que é apostasia? É abandonar a Deus, é abandonar a fé, é mais do que desviar. O desviado, gente, ele se desviou por um ou outro motivo, ele não gostou, mas tem intenção de voltar. Se você senta com ele para falar uma palavra, ele aceita. O apóstata não, ele abandonou a fé. Se você for evangelizar um apóstata, você sai de lá humilhado, porque ele abandonou a fé, ele nega a fé e diz tudo o contrário
ao que ele aprendeu. E qual é o ambiente onde a apostasia prolifera? Num ambiente aonde há essa mistura. Por isso que a igreja não pode se misturar. Deus não é um Deus de mistura, por mais bonitinho que pareça, por mais engraçadinho que pareça, Deus não é um Deus de mistura. Muito bem. Você tem aí a estrutura do livro no tópico 2, né? Ela tá, a profecia de Miqueias está dividida em 3 capítulos, não é? E nós temos aqui uma divisão em 3 partes. A proximidade do julgamento. A mensagem de Deus por intermédio do profeta foi direcionada ao seu próprio povo. As aflições que os menos favorecidos passavam e o demérito das autoridades políticas e religiosas quanto à justiça e aos mandamentos divinos trouxeram juízo sobre Judá. Os cultos pagãos eram comuns entre o povo e geravam muito lucro. Por isso, o Senhor declara que despedaçaria as imagens de escultura, desde Judá a Samaria, reduzindo-as a montanha de pedras. O pensamento de que Deus não rejeitaria, mesmo sendo infiel, era comum entre o povo, pois as pessoas praticavam os cerimoniais levíticos. Isso reforçava a autoconfiança do povo de que nada daria errado. Os líderes políticos eram maquinadores do mal e condenavam os humildes por subornos e torpe ganância. Os profetas exerciam suas funções em troca de dinheiro e supunham que Deus não se importava com essas práticas. Devemos entender que o fato do Senhor não executar um juízo imediato sobre os pecadores não significa que sairão impunes de seus atos. Então, por causa da sua transgressão, o povo foi sentenciado ao exílio. Deus exerceu misericórdia e deixou uma palavra de restauração e esperança para quem se arrependesse. Então, o próprio fato de Deus não exercer juízo imediatamente é um sinal da misericórdia de Deus. Deus sempre dá um novo tempo, Deus sempre dá uma nova chance, Deus sempre dá uma nova oportunidade para que o homem se arrependa. Há sempre esse tempo. E isso também é misericórdia de Deus, porque arrependimento não é imediato. Tem uma frase, eu tenho tomado muito cuidado com frase de efeito, mas essa frase, embora forte, ela é verdadeira. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E chorar pode ser algo momentâneo. Mudança é algo um pouco mais demorado. Ela não é tão instantânea, a mudança. Por isso que Deus é longânimo. Por isso que Deus espera. Por isso que Deus dá oportunidade. Por isso que Deus fala. Por isso que Deus corrige. Qual é a estratégia de Deus? Levar-nos ao arrependimento. O futuro do povo de Deus. O profeta conduz o povo a olhar para a esperança futura prometida pelo Senhor. Diante do seu eterno amor, Deus concede uma nova chance para o seu povo escolhido. Embora o povo judeu houvesse pecado e quebrado a comunhão com Deus, como um pai que ama seu filho, ele disciplina a nação e a restaura para si. Miqueias profetiza o nascimento do Messias e o estabelecimento de um reino de poder e duradoura paz. Então, veja que Deus, ele deixa muito claro aquilo que ele espera de nós. E sabendo da dureza do coração dos homens, ele deixa muito claro também um caminho marcado por sua misericórdia. É isso que representa o sacrifício de Cristo na cruz. É Deus nos estendendo a mão. É Deus nos concedendo a graça. É Deus nos dando uma nova chance para o arrependimento. Então, independente daquilo que as pessoas têm vivido, eu sempre digo que é muito melhor estar debaixo da disciplina de Deus do que sem ela. Tem gente que pegou aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E aí teve gente que disse o seguinte, eu não vou cantar esse hino, que eu não quero que Deus mexa na minha estrutura. Eu quero que Deus mexa na minha estrutura. Eu quero que Ele mexa. Eu prefiro Deus mexer do que Ele não mexer. E no final eu acabar condenado. Prefiro que Ele mexa, prefiro que Ele trabalhe, prefiro que Ele me renove, prefiro que Ele entre e eu deixo Ele com liberdade para agir na minha vida, porque eu sei que a sua disciplina, por mais que doa, por mais que provoque em mim lágrimas, ela é feita com amor para levar a minha vida à restauração. É importante isso. Hebreus 11 ou 12, se me falha a memória, fala sobre disciplina. Filho
é aquele que está sob disciplina. Quem rejeita a disciplina não é filho, é bastardo. E Deus nos corrige por seu amor. A correção pode arder, pode doer, pode entristecer, mas ela é feita com amor, porque tem o sentido de nos restaurar. A contestação de Deus com seu povo. O povo rejeitou o Senhor para fazer alianças com outros deuses. Assim, Deus contesta esta atitude, rememorando a saída do povo judeu do Egito e a remissão do tempo da escravidão, para que se lembrasse da sua justiça. Também é questionada a religiosidade sem espiritualidade de Judá, pois sob o ponto de vista da nação, a quantidade de sacrifícios e o volume dos holocaustos impressionariam ao Senhor. Os judeus estavam tão habituados com os costumes pagãos que seriam capazes até de efetuar sacrifícios humanos para apagar seus pecados. Mas para agradarmos a Deus, basta que tenhamos uma atitude justa, um coração misericordioso e um andar sincero na sua presença. Não é a quantidade de nossas ofertas ou de vezes que vamos ao culto que impressiona a Deus, mas a nossa decisão de obedecer a sua palavra. Gente, o relato de Saul é um dos mais tristes da Bíblia, porque é um dos poucos lugares, se não o único lugar, onde Deus diz claramente para alguém: eu te rejeitei. Eu te rejeitei. Olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 24. Olha, Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Claro que Deus não rejeitou Saul como homem. Eu gosto da Bíblia porque ela tem detalhes. Como rei de Israel, o Senhor te rejeitou. Mas por que Deus rejeitou a Saul como rei? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Então, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente, ok? Mas está muito claro em sua palavra. Nós não podemos brincar com o nosso culto a Deus. Nós não podemos brincar com a nossa adoração a Deus. Nós não podemos manipular o nosso culto, maquiar a nossa adoração. Lembra? Por isso que culto tem que ter palavra, irmão. Olha, irmão, eu estou falando aqui para pastor, para dirigente, para líder. Culto tem que ter palavra. Por quê? Porque Hebreus 4:12. A palavra é poderosa e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus sabe muito mais do que nós. Eu dirijo alguns cultos na igreja e nós nos impressionamos muito com... Apesar que eu já passei dessa vaidade, né? Depois de algum tempo a gente passa disso. Mas a gente se impressiona, essa igreja está lotada, não é? Quem olha de fora diz: nossa, tá bombando o evento, nossa, lotou o evento. Só que Deus olha do céu para perceber qual é a nossa intenção. Por que eu estou no culto? Por que eu estou na igreja? E um coração quebrantado diante de Deus, que ele não despreza, de acordo com o Salmo 51, ele pode até chegar com a motivação errada, mas ele se rende diante de Deus. Por isso que o culto tem que ser bem direcionado. Quem está dirigindo o culto tem que estar na direção do Espírito. E culto tem que ter palavra, porque a palavra discerne pensamentos e intenções do coração, e a palavra nos... É como se fosse um GPS, não é? Ela pega, quando você sai da rota, volte para a rota. A palavra nos coloca na rota certa. Se nós entrarmos no culto com outra intenção, que não seja de verdadeiramente servirmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, adorarmos a Deus, não só durante o culto, não só dentro do templo, mas nossa vida como um todo, a palavra nos coloca na rota certa novamente. A palavra nos leva à conversão, ao novo nascimento, para nós não ficarmos neste caminho de achar que nós podemos viver uma espiritualidade fraca, fria e vazia. A mensagem de Miqueias. Miqueias destacou-se no cenário profético do Antigo Testamento pela intrepidez de suas palavras, tanto ao proferir os juízos,
quanto ao proclamar uma esperança inabalável de que Deus restauraria o seu povo. Sua mensagem é contra a imoralidade que regia todas as esferas da sociedade, desde os políticos até os sacerdotes. Os ricos massacravam os pobres, tirando-lhes a dignidade pelo simples prazer de deixá-los à míngua. A injustiça social reinava soberana. Aqueles que se corromperam com a idolatria jamais deixaram de cumprir suas obrigações ritualísticas e religiosas. Isso lhes garantia um conforto psicológico, mas o que eles ignoravam é que Deus não divide sua glória com ninguém. Olha o que diz Salmo 72:12. Porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, oprimidos, assim como os pobres que não têm quem lhes preste auxílio. Muito cuidado. Tem muita gente oprimindo o pobre e achando o seguinte, que eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai fazer nada comigo. Tem muita gente achando que vai sair impune. A Bíblia está dizendo que o próprio Deus é quem socorre aqueles que não têm ninguém que lhes preste auxílio. Então, eles eram dados ao paganismo, mas também prestavam cultos a Deus. O que eles ignoravam é que Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, nossa adoração ao Senhor deve ser simples e sincera. O valor da oferta que agrada a Deus não deve ser quantitativo ou mecânico, mas íntegro e consciente. Embora Miqueias fale das sentenças de Deus, do cativeiro iminente, ele não omite a misericórdia do Senhor. Mesmo sendo um povo reincidente em desviar-se dos seus caminhos, Deus declara seu amor e perdão para com o seu povo. O profeta tem esta viva convicção: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus é um Deus compassivo. Ele corrige em amor aqueles que erram, para que reflitam e se arrependam. Que a nossa fé seja firme, pois uma vez corrigidos por Deus, veremos sua misericórdia e amor. Deus é misericordioso. O problema é que tem muita gente brincando com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não é para continuarmos errando. A misericórdia de Deus é para que, sempre que formos errar, nós nos lembrarmos desta misericórdia. Segunda-feira nós tivemos um culto e o pastor Ângelo Galvão, um grande pregador da palavra de Deus, esteve ministrando e ele disse assim: toda vez que você for pecar, ele pregou baseado no texto de João 8, a mulher adúltera. Toda vez que você for pecar, lembra, você era para estar apedrejado, você era para estar morto, condenado, mas ele não te condenou. O que é isso? Lembre-se da misericórdia de Deus. Não use a misericórdia de Deus para permanecer pecando, mas como um antídoto. Toda vez que você for pecar, lembra que você foi perdoado, lembra que você foi salvo, lembra que você foi liberto, lembra que você é amado, lembra que você é alvo da misericórdia de Deus. Só isso é capaz de nos ajudar a rebater toda a motivação para pecar. Mas se pecarmos, corrermos arrependidos em busca do perdão. Não podemos ser como Israel, que achava que aplacava a ira de Deus, e ele aqui no texto diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre. O que é que deixa Deus irado? É o povo de Deus, sabendo a palavra de Deus, conhecendo o amor de Deus, tendo uma vez já se entregado ao amor de Deus, mas viver uma prática pecaminosa, como se nunca tivessem sido alcançados, tocados pelo amor de Deus. Mas o Deus que fica irado é o mesmo Deus que está pronto a manifestar sua misericórdia, sua graça sobre aqueles que se arrependem e que se voltam para Ele. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, assista, curta, compartilhe. Até a próxima aula, até o próximo domingo. Valeu, Deus abençoe.